Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem, refletir nas nossas ações diárias e pensar exatamente onde nós estamos errando. E nós falhamos constantemente. Nós falhamos em palavras, atos, omissões. Nós falhamos em ações diante de Deus. Às vezes, acreditando na nossa própria ideologia, nós falhamos com os céus. Porque nós precisamos entender que a nossa confiança, ela tem que vir do alto. A própria Bíblia, no livro de 1 João, já nos alertava de que haveriam falsos cristãos. Haveriam anticristos, que o Espírito da verdade viria de Deus e ele falaria a verdade. Mas nós constantemente, mesmo sendo cristãos, tendo a palavra de Deus na nossa mão, nós falhamos. E nós precisamos estar atentos às nossas falhas. Nós precisamos entender algumas coisas que são básicas na vida. O próprio Cristo, quando foi questionado para ele sobre o reino dele, ele disse: meu reino não faz parte deste mundo. Se o próprio Cristo disse que o reino dele não faz parte desse mundo, por que eu preciso viver o mundo? O próprio Cristo disse que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Falando sobre as nossas responsabilidades como ser humano, como cidadão, mas que nós precisamos estar com os nossos olhos voltados sempre ao alto. E que eu não posso, simplesmente eu não posso, ser pedra de tropeço para o outro. Precisamos pensar nisso. E isso independe de onde você esteja, qual cargo que você esteja atuando dentro do contexto da igreja. Seja leigo ou não, nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para o alto. Nós precisamos entender o que é que Deus quer de nós. Quando nós voltamos para a palavra da salvação, quando nós lemos os 4 evangelhos, nós percebemos que Cristo ele não se envolvia nas questões da sua época, mas ele alertava e orientava para que cada um fizesse a sua parte, mediante as suas responsabilidades como cristãos. Ele dizia aos seus seguidores que precisavam sim cumprir com o que era regulamentado naquela época. Assim somos nós hoje. Nós precisamos cumprir com as nossas responsabilidades. Seguir apenas a Cristo. Não podemos esquecer isso. E precisamos entender que nós precisamos ser luz para o mundo. Nós precisamos ser exemplo para as pessoas. E tudo aquilo que divide a igreja não é de Deus. E é importante a gente pensar exatamente no que diz o livro dos Salmos. O Salmo 114, que em algumas versões vai ser o 113, que está muito relacionado ao Salmo seguinte. Os dois, na verdade, eles precisariam ser feitos numa leitura única, mas hoje eu escolhi apenas o 114, para que nós possamos ler e entender em quem nós devemos depositar a nossa confiança. E é interessante que o Salmos diz assim: aleluia! Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó do meio de um povo bárbaro, Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu e se retirou, o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. O que há contigo, ó mar, para fugires, e tu, Jordão, por que voltas para trás? Porque vós, montes, saltais como carneiros e vós, colinas, como cordeiros? Treme, ó terra, diante do Senhor, diante de Deus, do Deus de Jacó, que muda o rochedo de um lago, a rocha em fontes de água. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. O título desse salmo é No Senhor que confiamos. É preciso que entendamos que apenas aquele que tudo pode, que tudo move, que tudo muda, é em quem nós devemos depositar a nossa confiança. Deus, Ele é um Deus único, um Deus que instituiu poder ao tirar aquele povo de Israel. Precisamos nos perceber como servos de Deus. Precisamos compreender onde nós estamos falhando. Precisamos parar para meditar se as nossas ações agradam a Deus ou não. Porque nós devemos confiar exatamente neste Deus que fez o Mar Vermelho se abrir para que o povo do Egito passasse, que fez com que água saísse da rocha, que fez com que quando os profetas, os sacerdotes, eles carregando a arca do pacto, tocasse o rio Jordão, eles simplesmente voltassem para que eles pudessem atravessar. O Deus de Israel, Ele é um Deus que cumpre promessas e Ele é o nosso Deus. A grande questão é perguntar por que nós confiamos em homens? Por que nós dividimos a igreja? Por que nós defendemos aquilo que é do mundo e não de Deus? São perguntas que são necessárias serem respondidas. E jamais esqueçamos, precisamos confiar apenas no Divino Pai Eterno. Precisamos seguir os passos do Cristo, o nosso Deus Filho, e precisamos nos encher do Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que professa ser seguidor apenas do Cristo. Está caminhando no caminho da verdade. Não se pode simplesmente depositar a confiança em quem não vem de Deus. Não podemos depositar confiança em homens, porque um cego não guia outro cego. Luz e paz. Bom dia. Mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que precisamos seguir apenas o Cristo.